Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Estamos aqui no episódio de número 53. É isso mesmo, são 53 aulas completas, gratuitas, aprofundadas sobre o universo de projetos elétricos. E aqui nós falamos dos mesmos projetos que são ensinados dentro do curso Projeto Elétrico. Que são eles: medição coletiva, subestação aérea, geração fotovoltaica, instalações elétricas internas. Tudo isso em AutoCAD e Revit. Então, se você perdeu alguma aula, pode ficar tranquilo, basta você acessar o nosso canal, estão todas aqui disponíveis para você. Você pode estudar com calma todos os assuntos. Nós estamos organizando as playlists por assunto, você pode procurar aqui no canal do YouTube e você vai encontrar essa tonelada de conteúdo de qualidade para você gratuitamente. Então seja muito bem-vindo. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para você não perder absolutamente nada do que nós preparamos aqui com tanta atenção para você. Bom, então hoje o assunto é proteção em subestação aérea. Então não vou mais perder tempo aqui, não vou mais usar do seu tempo, vamos rodar a vinheta e vamos direto ao conteúdo. Um breve recado antes de começar. Hoje, quinta-feira, é o último dia de inscrições abertas para uma turma especial do curso Projeto Elétrico. Então, se você quiser entrar nessa família, nesse conteúdo inteiro do curso Projeto Elétrico para aprender a fazer os projetos mais demandados do mercado, procura o link que está na descrição desse vídeo, vai estar aberto somente até hoje. Se você está vendo esse vídeo depois desta data de quinta-feira, você vai ver o link aí para se inscrever para ser avisado das próximas turmas. Então vamos lá, vamos começar o assunto aqui de proteção em subestação aérea. Você divide a proteção em alguns fenômenos que podem acontecer. Nós vamos proteger nossa subestação contra alguns fenômenos. E esses fenômenos são basicamente dois: surto de tensão e sobrecorrente. E aí nós temos o surto de tensão na média tensão. Podemos ter um surto de tensão na baixa tensão. Podemos ter também a sobrecorrente nos dois níveis de tensão. Sobrecorrente na média tensão ou podemos ter também sobrecorrente na baixa tensão. Então eu quero que você entenda aí a proteção nesses 4 pilares, né? Nesses 4 tópicos aí que eu acredito que vai ficar muito claro para você entender. Então vamos por partes, vamos para o primeiro aqui. Surto de tensão na média tensão. Aqui nesse evento específico, nós vamos utilizar um equipamento de proteção que você já sacou, para-raios. Nós vamos usar os para-raios aqui contra surto de tensão na média tensão. E aí eu quero que você entenda que nós vamos, para todos esses pontos aqui, eu vou te mostrar o que é mais usual da maioria das normas, tá? Da maioria das normas do Brasil. Ah, mas a minha concessionária é tal, será que usa isso? Bom, você tem que ter certeza o que é que a sua norma, o que é que a sua concessionária indica. Pela minha experiência, o que eu vou apresentar aqui vai se aplicar diretamente aí a 90% das concessionárias do Brasil. Mas eu preciso que você entenda que você tem que estudar a sua norma. Você tem que conhecer a sua norma. Você quer saber mais sobre subestação simplificada na sua concessionária? Então leia a norma na sua concessionária. Lá você vai ter muita informação, te garanto. Tem algumas que tem menos, tem algumas que tem mais, mas informação obrigatoriamente tem que estar lá, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui se aplica para a maioria, mas veja sempre, revise sempre a sua concessionária, que é o que mais importa para o seu projeto aí ser aprovado no seu estado, na sua região. Bom, então quando eu falo de surto de tensão, a gente pode ter alguns tipos, né? Algumas causas desse surto. O que é que causa surto de tensão? Você pode ter aí uma manobra. Você pode ter, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visualização de vocês. Você pode ter também descarga atmosférica direta, pode ser diretamente na rede, que está alimentando a sua subestação, pode ser diretamente na sua subestação. E nós temos também a descarga indireta induzida, quando você tem uma descarga atmosférica na região, né, da sua subestação e você tem aí por indução
também um surto de tensão que vai se propagar, vai chegar lá na sua subestação. Para isso você tem que se defender, né? Então nós vamos usar aí os famosos para-raios. E agora eu quero te mostrar qual é o tipo de para-raio. Então, quando você está tratando de um projeto de subestação, você tem que ter em mente sempre o quê? Tenho que detalhar o máximo possível o meu memorial descritivo e o meu desenho. Detalhar o memorial descritivo e o meu desenho. Então, quando eu vou jogar um componente, vou usar um componente da subestação, eu não posso chegar lá e dizer, olha, proteção de sobretensão vai ser para-raio. Proteção de sobretensão é para-raio, ponto final. Não, não pode, pessoal, não pode ser assim. Você tem que dar detalhes. Tem que ter uma descrição técnica. A aula de hoje aqui vai ser inteira sobre descrição técnica. Você tem que detalhar, tá? É um projeto, não é uma lista de supermercado, não. É um projeto. Então, detalhe, tá? Então, como é que tem que ser o para-raio? Qual é o para-raio? Qual é o tipo de para-raio? Quais são as características técnicas desse para-raio? Então, vamos lá. O que nós usamos aqui? O para-raio, nós estamos usando já há bastante tempo o para-raio de óxido de zinco, tá? Óxido de zinco. Existe outro tipo que não é muito mais utilizado para a subestação aqui de até 300 kVA. Então, nós vamos usar o para-raio de óxido de zinco. Essas saias de isolamento, eu vou colocar na tela aqui em cima. Não, vou colocar na tela... Peraí. Eu vou colocar na tela aqui do lado uma imagem que você vai reconhecer aí, já é bem familiar com certeza para você. Essas saias de isolamento que você consegue ver na imagem, nós usamos para quê? Para que tem esse aí no equipamento para-raio? Primeiro, para aumentar, você aumenta a superfície de isolamento com essas saias. E isso também vai causar o efeito de diminuir o efeito corona, tá? Então, por isso que você vai encontrar sempre, tanto chave fusível como para-raio, você vai encontrar essas saias de isolamento, tá? E outra coisa, um detalhe aqui, quando a gente vai usar o para-raio de óxido de zinco, você pode citar também na descrição que ele é polimérico, tá? Ele é polimérico. Então, para-raio de óxido de zinco polimérico. E aí vamos entrar agora nas últimas características, nas próximas características que você tem que descrever para estar completo o seu projeto, o seu questão de proteção contra sobretensão na média tensão. Você vai descrever aí a tensão nominal. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha só, veja um detalhe aí na sua norma. O para-raio ele tem a tensão nominal calculada aí de uma forma bem específica, né? Você vai dividir a tensão entre fases aí por raiz de 2. Isso é um ponto muito específico para para-raio. Por isso que você está vendo aqui, ó, por exemplo, 12 kV. Na minha região aqui é 13,8 kV a tensão nominal. Normalmente a gente usa a classe de 15 kV para equipamentos, mas a tensão nominal do para-raio é 12 kV calculada conforme a norma, tá? Se você fizer a conta aí 3,8 dividido por raiz de 2, você vai encontrar mais ou menos 9 ponto alguma coisa, e aí nominalmente você vai para o para-raio de 12 kV, tá? Então muito cuidado, veja esse detalhe aí também na sua norma, para não reprovar por bobagem, né, pessoal? Classe de descarga. Classe de descarga você pode usar aí, em média 10 kA. Nível de isolamento, você vai ter alguns níveis para subestações até 300 kVA. Normalmente você vai ter aí o nível básico de isolamento, NBI, nível básico de isolamento, de 110 kV. Distância de escoamento, 465 milímetros. Ah, Marcelo, mas como é que você sabe desses detalhes? Como é que você vê? Onde é que eu vou ver essas informações? Pessoal, essa pergunta pode aparecer para qualquer um dos equipamentos que eu vou falar na aula de hoje. E a resposta é a mesma. Está na norma. Tem que estar na norma. A concessionária tem que dizer o que ela quer que você use. Tá? Tem que dizer. Ah, mas às vezes não está na norma, não está na primeira norma. Mas, pessoal, você tem que aprender a explorar o conteúdo técnico da sua concessionária. Às vezes a norma, primeira norma, né, a norma de atendimento em tensão primária, a norma de fornecimento de energia em tensão primária, que é a básica, a primeira, vai falar uma coisa, mas às vezes ela não fala tudo. E aí ela se refere a uma outra norma, por exemplo, a um padrão de material, ou então a uma descrição técnica, uma DT, ou então um CP, um critério de projeto. Aí cada concessionária inventa um monte de nome, mas pessoal, isso são normas, é questão de organização, de documentação.
Então vá navegando, né? Se a primeira norma mandou para um outro documento, vá no outro documento. Se o outro documento mandou para outro, vai para o outro documento. E você vai achar as informações. Vai achar as informações. Uma dica que eu dou para você é que você deve marcar os seus PDFs. Né? Procura um programa aí, por exemplo, esse que eu uso aqui, ele é da, deixa eu ver, esse aqui, esse programa da Foxit PDF, ele é muito bom, ele é gratuito e você pode fazer marcações, ó. Você pode marcar e você pode colocar o seu marcadorzinho aqui e aí você, toda vez que você for ler um assunto, for estudar um assunto, você achar uma informação importante que você sabe que vai precisar usar depois, marca, né? Marca, coloca amarelo e marca, tá? E aí você, com o tempo, você vai saber onde é que está a tal informação. Você pode não lembrar do detalhe da informação, mas você vai saber onde é que está essa informação. É o caso aqui justamente dos para-raios na ENO, né? Você tem aqui, por exemplo, a norma da ENO, fornecimento de energia elétrica e tensão primária, e aí ela vai falar o quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu já tenho marcado, ó, eu clico aqui e ele vai direto para a seção de para-raios. Tá? Então, proteção contra surto de tensão, provocado por descarga atmosférica, e aí ele já dá um detalhe aqui, olha só. Não, no caso da ENO, bem específico, ele dá um detalhe aqui de que se for maior do que 15 metros o ramal de entrada, nós temos que usar 2 conjuntos para-raio. Um conjunto do lado fonte e um conjunto do lado carga. Isso aqui é um detalhe bem exclusivo da Enel, até onde eu sei. Tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é a descrição. Olha só, os para-raios devem atender às prescrições da EMT 031. Exatamente o que eu estou falando. Uma norma puxa outro documento. E aí desse documento você vai atrás dessa informação. Mas aqui já detalha, os para-raios de óxido de zinco devem ser aterrados na mesma malha de aterramento dos equipamentos. Então já me disse aí que o para-raio é de óxido de zinco. Já me disse essa informação. E já disse também um detalhe, vou mostrar para vocês esse detalhe que é importante nos projetos. Devem ser aterrados na mesma malha de aterramento dos equipamentos que estão protegendo. Ou seja, aquele cabo que desce do para-raio, ele já desce conectando em todos os pontos de aterramento. Desce e conecta no ponto de aterramento do transformador, por exemplo. E já desce para a malha de aterramento, tá? Um detalhe muito importante aí sobre o para-raio. Então, pessoal, vamos ver mais detalhes sobre o para-raio aqui na Enel. Aí a gente vem aqui, então, na especificação técnica de materiais, olha só. Você pode procurar aí no site da sua concessionária, pode ter nomes diferentes, mas você vai ter norma, você vai ter especificação de material, você vai ter padrão de material, você vai ter padrão de construção de rede, critério de projeto, tem vários nomes. Você tem que pesquisar a documentação técnica da sua concessionária. Né? Se eu for mostrar para você aqui todos os documentos de todas as concessionárias do Brasil, a gente vai passar aqui uns 3 meses, vai acabar a bateria do meu computador, talvez, e a gente não consegue. Tá? Então é impossível, pessoal, é impossível. Por isso que eu sempre falo, estude a norma da sua concessionária. Então aqui no caso da Enel nós temos a especificação técnica para raio. E aqui você vai ver então aqueles outros detalhes. Deixa eu tirar o zoom um pouco aqui. Você vai ver muitos detalhes. Você vai ver que norma que eles estão se baseando. Olha, a NBR 5424, se eu não me engano, já está desativada, mas mesmo assim ainda serve de guia de consulta. Né? Você pode ver aqui, por exemplo, a descrição técnica, terminologia. Se você tem dúvida, eu não sei o que é a tensão residual, eu não sei o que é a tensão nominal. Você vê aqui, ó, o que eu acabei de mostrar, o valor da tensão nominal do para-raio. Valor do pico de tensão dividido por raiz de 2, que é a medida entre os terminais dos para-raios, quando passa por ele a corrente de referência. Está vendo o detalhe? Então esse detalhe ele não está na norma, ele não está aqui nessa norma, que é a primeira norma que todo mundo vê. Não está aí. Vai estar em um outro documento. Então você procura seu documento. Tá? E aqui você vê então a descrição completa. Os para-raios de óxido de zinco, invólucro, polimérico. Tá aí todos os detalhes. Né? Aí você vai ver aqui que ele vai dizer exatamente o que você tem que usar. O nível básico de isolamento para subestação média tensão, 110. Ó. Ah, Marcelo, eu fico doido e não sei de onde é que vem essa informação. O nível básico de isolamento do para-raio. 110 kV está aqui, pessoal, na tabela. É tudo simples. Você só tem que saber aonde procurar. E uma vez que você acha, salva essa informação. Salva, eu vou mostrar como é que faz aqui. Ó. O que eu faço? Eu sublinho isso aqui, peço para marcar de amarelo, venho aqui nas minhas abas e clico aqui em mais. Ó. E aí aqui eu escrevo.
Por exemplo, especificação do para-raios. Dióxido de zinco. E dou um Enter. Pronto, nunca mais eu vou perder essa informação. Toda vez que eu entrar nesse documento e abrir essa janelinha, eu vou ver minhas anotações aí do lado. Tá? Estou dando aqui uma dica que parece besta para vocês, parece boba, mas é coisa prática, tá? Isso aqui ajuda pra caramba na hora de fazer um projeto. Ok? Então, aí estão as informações do para-raios, tá? Tensão nominal do sistema, tensão máxima de operação, nível básico de isolamento, nível de curto-circuito simétrico, tá tudo aqui. Você não precisa também colocar tudo isso no seu projeto. Se você colocar o que eu mostrei para você aqui, já vai estar perfeito, bem completo. Para-raios, revisando. Para-raios, dióxido de zinco polimérico, tensão nominal 12 kV, classe de descarga 10 kA, nível de isolamento NBI 110 kV, distância de escoamento 465, ok? Então, falamos aí a descrição técnica dos para-raios, para proteger contra surtos de média tensão. Uma dúvida que sempre me perguntam é qual é a localização correta do para-raio? Você vai ver sempre, na maioria das concessionárias, você vai ver que eles estão aí alocados antes da chave fusível. É o primeiro equipamento vindo no sentido rede para subestação. O primeiro equipamento que você encontra, depois dos isoladores de suspensão, claro, é o para-raios. Tá? Então você tem que ter ali, porque ele serve de barreira, né, de portão mesmo da subestação. Tá? Lembrando que a distância do para-raio até o transformador também é muito importante. Inclusive na literatura técnica nós podemos calcular qual é a distância mínima entre um para-raio e um transformador para realmente proteger o transformador contra os surtos. Né? Não vou entrar nesse detalhe, mas se você tiver interesse pode pesquisar aí na literatura, por exemplo, no livro do João Omed Filho, Equipamentos Elétricos, tem isso lá muito bem detalhado. Bom, aterramento. Aí vai entrar aqui a nota que eu escrevi aqui para lembrar de falar, mas eu já falei. Compartilhado com o do transformador. O aterramento do para-raio ele vai direto pingando, conectando em todos os equipamentos que tem que ter aterramento, tá? Nunca se esqueça disso. E o primeiro que ele encontra é sempre do transformador. Como é que eu vou escolher? Também já mostrei aqui um pouquinho. Vou escolher sempre com base na minha concessionária. Tá? Então na Enel eu mostrei para vocês. Ah, Marcelo, mostra outra. Tá bom, vou mostrar outras 3 aqui para vocês. Vamos dar uma olhada na EDP. Cadê as minhas normas aqui? Abri aqui um catatal de normas hoje para mostrar para vocês. Vamos supor que você está na EDP e aí você está aqui na norma, olha só, fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição. Como sempre eu falo, você sempre vai achar as informações, tá? No caso eu tenho aqui, olha, minhas abinhas aqui prontas. Eu vou clicar aqui em para-raios e tá aí. Chego direto nela. Página 17. Deve ser utilizado para raios de óxidos metálicos, óxido de zinco, por exemplo, sem centelhador. Olha só que interessante, provido de desligador automático e invólucro polimérico. Tá? Então, o que é esse desligador automático? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, um exemplo aqui de um para-raio de óxido de zinco. Então você tem aqui o isolador polimérico, você tem aqui as saias também de isolação, e você tem aqui embaixo, aqui por dentro vai ter o material, né? O para-raios nada mais é do que um varistor, né? Um varistor que numa tensão normal ele é uma impedância muito alta, uma impedância infinita, mas quando essa tensão excede da normal, você tem aí, ao invés de uma impedância infinita, você tem um curto. E aí ele vai fechar um curto aí e vai proteger o equipamento. A corrente prefere passar por onde é mais fácil. Tá? E aí ele tem alguns deles, né, alguns modelos você tem que pedir. Você tem aqui essa parte de baixo, que é o desligador automático, que é o que a norma da EDP está falando, provido de desligador automático. E aí ele ainda chama aqui para as características mínimas na tabela 2. Se você desejar, você pode depois consultar mais detalhes nessa tabela 2, tá? Então, vamos ver outra norma. Eu falei para vocês que ia mostrar também a norma da Neoenergia. Vamos lá na norma da Neoenergia. Estou aqui com a minha norma da Neoenergia 0023, fornecimento de energia elétrica em média tensão, a edificação individual. E aqui eu já marquei também, pessoal, para-raios. Eu só clico aqui e já vou direto lá para ponto de para-raio. 4.21.5. Para-raios de óxidos metálicos, de óxido de zinco, por exemplo, em invólucro polimérico e devem possuir desligador automático. Okay? Então veja aí que, de novo, está amarrando na mesma característica, né? Na mesma característica para raio aí de óxido de zinco, tá? Vamos ver mais uma.
eu falei aqui a CPFL. Vamos lá para a CPFL, aqui, por exemplo, na GED 2855. GED 2855, vou te mostrar aqui a informação sobre o para-raio. Quando ele fala aqui de proteção e média tensão, aí ele vai dizer o quê? Vai você usar chaves fusíveis, conforme, olha aí a história dos documentos, GED 926. Aí depois ele fala elos adequados, vai usar conforme GED 1283, já é outro documento. Vai usar também jogo de chaves faca, GED 17375. Então você vai pulando de documento em documento aí para achar os detalhes que lhe interessam, tá? Eu já procurei aqui e já vi aqui que o detalhe da norma da GED 2855 já é bem detalhado, olha só. Descargas atmosféricas, deve ser utilizado jogo de para-raio de invólucro polimérico, óxidos metálicos, como óxido de zinco, sem centelhador, provido de desligador automático, para uso em rede de distribuição aérea, tensão nominal de 12 kV para sistema de classe 15 kV. Tá? Então já está bem detalhado. Corrente de descarga nominal 10 kA, ok? Então veja como já está muito bem detalhado aí esse item direto aí da norma da CPFL, tá? Então, pessoal, acredito que ficou bem claro aí o assunto. Escolher está escrito errado aqui, né? Como escolher, pronto. Ficou bem claro aí o assunto de para-raios, né? De proteção contra surto de tensão na média tensão. Vou fechar essa caixinha. Agora vamos entrar no assunto de surto de tensão da BT. Na baixa tensão você vai usar nossos queridinhos amigos aí, DPS, já conhecemos muito, já fiz outras aulas sobre isso. Inclusive, como é que você vai escolher o DPS? Nesse ponto aqui, pessoal, como são equipamentos não muito específicos, né? Não está aí se tratando muito de média tensão, muitas concessionárias não detalham, não se preocupam. Inclusive tem concessionárias que não pedem o DPS no circuito de baixa tensão. Tem outras concessionárias que já pedem. Quando você tem a medição na baixa tensão, é muito comum pedirem o DPS. Por quê? Porque querem proteger o equipamento mais importante da subestação. Qual é o equipamento mais importante da subestação? Comenta aí, por favor, que eu vou depois olhar os comentários aí com vocês. Agora, cuidado, tem uma pegadinha aqui. Qual é o equipamento mais importante da subestação para a concessionária? Para a concessionária. Para o cliente, eu sei qual é e você deve saber qual é, mas para a concessionária tem um outro que é mais importante. Eu estou falando, pessoal, do medidor de energia. Ó. Medidor de energia. A concessionária se preocupa muito com o medidor de energia, tá? O cliente se preocupa muito com o transformador. É o equipamento mais importante da subestação. Mas para quem está interessado em faturamento, medição, né, o medidor é a estrela ali do momento. Então, muitas concessionárias pedem que, quando o medidor está na baixa tensão, você coloque ali um conjuntozinho de DPS lá naquele painel de medição direta ou indireta da subestação. Então, quando você tem essa informação na concessionária, ela vai lhe informar. Mas algumas delas não vão informar. E aí, nesse caso, como o DPS não é algo exclusivo de média tensão, você tem aí que procurar descrever tecnicamente conforme você faria em um projeto normal de instalação elétrica. Então, pessoal, aqui, olha só, olha que importante. Aqui entram os conceitos básicos de instalações elétricas. Como escolher bem um DPS? Como especificar um DPS? Essa informação de como especificar um DPS está na norma NBR 5410. Também está na norma NBR 5419. São informações que alguém diria que é básico, né? Mas eu já entendo que são o quê? São os pilares das instalações elétricas. São informações cruciais. Você chega aqui, sabe um monte de coisa de média tensão, mas chega na hora de especificar um DPS e fica com dúvida, tá? Então, pensando nisso, eu preparei um treinamento, um curso online, que vai te ensinar justamente os pilares, as coisas, os conceitos mais essenciais das instalações elétricas. Por exemplo, como identificar, como especificar um DPS. Todas essas características aqui que eu vou falar estão descritas bem detalhadamente nesse curso. E esse curso ele vai falar de DPS, de condutor, de eletroduto, de DR, de disjuntor, como escolher um disjuntor corretamente, como calcular um cabo corretamente, porque são coisas que muita gente acha que não é importante.
mas são muito importantes. E você tem que saber de tudo isso como uma base, como o básico, para poder chegar aqui no projeto de subestação aérea, aqui ó, projeto de subestação aérea, e não se enrolar, não se embananar nas coisas que são mais básicas, tá? Porque a norma vai dizer para você usar DPS, pronto. E aí? Você não sabe escolher? Se você não souber escolher, você precisa voltar lá para esses itens que muita gente deixa de lado. Muita gente acha que não é importante. Ah, escolher o cabo não é importante. Escolher um DPS não é importante. Escolher um disjuntor não é importante. Não é bem assim, tá, pessoal? Isso aí é a base. É a nossa base. Sem base nós não somos nada. Então, se você quiser saber mais informações sobre o curso Segredos da NBR 5410, clica aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e a gente vai te responder. Tudo em detalhes lá dentro do curso. Então no DPS aqui você vai escolher preferencialmente um DPS de classe 1. Cuidado aí que quando você tem esse tipo de DPS classe 1, você tem que usar os condutores de conexão no mínimo de 16 mm². Tá? Tensão de operação, você vai aí optar por 275 volts. Estou falando aqui, pessoal, de um caso que a subestação está na baixa tensão, está em 380 trifásico e 220 monofásico. Os DPS são monofásicos. Então nós vamos usar aí o DPS de 275. Corrente de descarga nominal 60 kA, corrente de descarga máxima 120 kA, corrente de impulso 60 kA. E aí a corrente de interrupção, você pode escolher aí em torno de 20 kA e o nível de proteção 1,3 kV. Se você especificar desse jeito aqui, no seu projeto de subestação, lá no memorial descritivo, você detalha o DPS que você está usando, o DPS na baixa tensão. Né? Você detalhar desse jeito aqui, olha, não tem condição, não tem possibilidade de você errar, de você ter um projeto reprovado por conta de especificação de material. Tá? Estou detalhando aqui para vocês o máximo possível. Não estou colocando informação que talvez seria desnecessária. Estou colocando aqui o que é necessário você falar no seu projeto para não ter risco de reprovação. Ok, pessoal? Então falamos aí do surto de tensão na baixa tensão. Agora vamos trocar o assunto um pouco e vamos falar aí de sobrecorrente. Sobrecorrente, primeiramente na média tensão, e você já deve estar imaginando o que a gente vai falar aqui. Nós vamos falar das chaves fusível, chave fusível. Né? Então, começando aqui sobre a chave fusível, o que a gente tem que se preocupar? Qual é a função da chave fusível? A chave fusível tem duas funções: seccionamento e proteção. Tá? Muita gente só lembra da proteção, mas ela tem a função de seccionamento e também de proteção contra sobrecorrente. Tá? Qual é a tensão nominal da chave? Você vai escolher aí chaves de 25 kV para as classes, né, para as redes que você está usando aí na região de 13,8 kV. Então, se a sua rede é 13,8 kV, você vai aí para a classe de 25 kV. Usualmente, você vai escolher uma corrente nominal de 500 amperes, capacidade de interrupção de 10 kA e a tensão suportável de impulso de 110 kV. Muito parecido aí com a tensão lá do para-raio, do nível básico de isolamento. Essas informações aí estão bem coerentes uma com a outra, tá? Então, tá aqui uma descrição completa da chave fusível. Agora, separe, né? Você tem a chave fusível, que é um equipamento, e você tem o elo fusível, que é outro equipamento, tá? Elo fusível é outro equipamento. Um complementa o outro, um é acessório do outro. Então você tem que detalhar a chave fusível e tem que detalhar o elo fusível. Se você esquecer de detalhar o elo fusível, o projeto está reprovado, tá? Então vamos lá. O que você vai se preocupar com o elo fusível? O elo fusível, de cara, você já deve também lembrar. Você vai dizer a corrente e o tipo, né? E aí você forma aquela expressão completa lá. O elo fusível de 6K, o elo fusível de 10K, o elo fusível de 35K. Né? Então isso aí é a corrente e o tipo do fusível. Agora, o mais importante que eu quero mostrar para você é como é que eu vou escolher. Né? Voltando para aquela pergunta, não sei onde é que eu vou escolher, como é que eu vou saber o detalhe do elo fusível do transformador. Muita calma. Aqui você tem duas opções. Primeiro, você pode ir pela literatura técnica, aí você vai ver que o elo fusível é tabelado, escolhido por transformador. Né? Então, a mesma referência eu estou passando para vocês. João Momed Filho, Equipamentos Elétricos. Procure esse livro, que é muito bom. Lá você vai ver que o elo fusível é escolhido, tem uma tabela lá por transformador. Você vê o transformador de 75 kVA, tem o elo fusível.
O de 150 kVA tem outro elo fusível. O de 300 kVA tem outro elo fusível. Então você pode escolher aí por transformador. Você vai ver na literatura técnica. Mas você também tem a opção de colocar isso, de procurar isso nas tabelas das suas concessionárias. Tabela da concessionária. Na CPFL, por exemplo, você vai encontrar informação lá na tabela 7 e 8 da GED 2856. Deixa eu mostrar para vocês. GED 2856, tabela 7. Se alguém aí é da CPFL, já vai conhecer essa tabela aqui. Tabela 7, dimensionamento de elos fusíveis no poste de saída do ramal. É o elo fusível que vai ficar lá na derivação da rede que vai ligar a sua subestação. E você tem a tabela 8, proteção do transformador, dimensionamento de elos fusíveis no posto de transformação ao tempo. Então, por exemplo, subestação de 300 kVA. Você vai escolher aqui 300 kVA em 3.8, 15K, fusível, elo fusível de 15K. E para essa subestação, qual é o elo fusível que vai estar lá na derivação da rede? Na derivação da rede, você escolheria aí, por exemplo, um elo fusível de 3.8 de 25K. Muito importante mostrar para vocês que ficou coordenado. 25K o da derivação, 15K o do transformador. Então veja que tem seletividade aí entre eles. Isso é muito importante, você respeitar a seletividade, porque também é uma causa de reprovação de projeto. Ok, pessoal? Então, tem mais alguma norma aqui para mostrar para vocês? Tem na EDP. Vamos lá na EDP. Tabela A3. Vamos lá na norma da EDP. Deixa eu achar ela aqui. Achei. Vamos procurar a tabela A3. Novamente, as tabelas ficam lá no final. Tabela A3. Vamos lá. Aqui está a tabela A. E na tabela A você vê aqui, por exemplo, baseado na potência do transformador. Vou virar a cara assim para poder enxergar. Você tem aqui a potência de 300 kVA e você vai lá para o final da tabela aqui, olha, elo fusível, proteção de transformador, nível de tensão 3.8. Você vai usar aí o de 15 também, tá? Então veja que você sempre pode consultar a sua própria concessionária, a sua norma da concessionária para achar essas informações, tá? Então vou fechar essas colunas aqui e acredito que agora ficou muito claro como é que você vai proteger a sua subestação contra sobrecorrente de média tensão. Detalhe a sua chave fusível, detalhe o seu elo fusível também, tá? Eu vou colocar, esqueci de falar, mas eu vou colocar a imagem da chave fusível aqui na tela também para você ver essa chave fusível aí, todo mundo conhece, né? Popularmente chamada aí por canela também, chave fusível com elo fusível, né? Então essa aí é a chave, é o que você vai ver em todo o Brasil aí para proteção contra sobrecorrente na média tensão em subestações aéreas. Então finalizamos aqui o assunto de sobrecorrente na média tensão, vamos entrar agora na sobrecorrente de baixa tensão. Muito provavelmente você já sabe do que eu vou falar aqui. Vamos falar de disjuntores. Então, quando você sai da subestação lá do transformador, você desce, você tem logo uma caixa de proteção geral, onde você coloca o seu disjuntor. Se a medição for na média tensão, você vai ter uma caixa só com disjuntor. Se a medição for na baixa tensão, você vai ter um painel maior, né? Que você vai ter ali o painel de medição direta ou indireta, pode ter TCs, e sempre você vai ter também um disjuntor, que é o nosso disjuntor de proteção geral. E mais uma vez, nesse ponto, você tem que pensar, como é que eu vou escolher o disjuntor? E aqui você tem duas formas de escolher o disjuntor. Você vai pelo critério convencional, né? Qual é o critério convencional? O disjuntor protege o cabo. Você tem o cabo escolhido lá na subestação, de baixa tensão. Então você tem que especificar um disjuntor que vai proteger aquele cabo. Ou então você pode consultar a concessionária, né? Então já estou respondendo esse último item aqui, ó. Você pode consultar as tabelas da concessionária. E eu vou te mostrar aqui, por exemplo, algumas delas, a EDP e na Neoenergia. Mas antes, eu vou te mostrar aqui a descrição técnica. Como é que você descreve corretamente o disjuntor? Mais uma vez eu vou chamar a atenção. Tem os detalhes que o pessoal pensa que não é nada demais, que é bobagem, que é besteira. Ah, não, mas eu já sei. Disjuntor todo mundo sabe. Todo mundo sabe escolher um disjuntor. Cuidado, não é bem assim. Para escolher um disjuntor corretamente, você tem que mostrar o nível de curto-circuito.
você tem que saber calcular o nível de curto-circuito. E para isso, justamente para isso, para essa informação ficar mais acessível para todo mundo, eu criei esse curso, Segredos da NBR 5410. Está na descrição do vídeo aqui o link para você ter acesso a esse curso. Lá eu te dou uma planilha gratuita para você calcular automaticamente o nível de curto-circuito. E aí você escolhe corretamente um disjuntor. Você tem que descrever aí o disjuntor. Por exemplo, nível de curto 50 kA, corrente nominal 300 amperes, e a descrição técnica é o disjuntor termomagnético. Tá? Então, se você colocar essas 3 características aqui, você está aí já corretamente descrevendo tecnicamente um disjuntor. Já vi projetos ser reprovado porque colocou um disjuntor e não mencionou o nível de curto-circuito. Então, não tem desculpa, tá, pessoal? Esse curso Segredos da NBR 5410, ele é acessível para muitas pessoas, tá? Ele é um curso mais barato do que o curso Projeto Elétrico, justamente para eu conseguir divulgar essas informações, disseminar mesmo essas informações o máximo que eu conseguir, para ajudar o máximo de pessoas possível, tá? E lá tem muitas funções, eu preciso que você entenda que esse curso é fantástico e com certeza está ao seu alcance, tá? Então vamos lá. Quando você já descreveu tecnicamente o disjuntor, né, o disjuntor vai proteger o cabo, você já tem o cabo, você vai escolher o disjuntor corretamente, que vai proteger o seu condutor. E também, se a sua norma tiver as informações, você segue o que está na norma, tá? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui na tabelinha da EDP primeiro. Vamos olhar aqui, já estamos nela, EDP, e aí nessa mesma tabela, dimensionamento de unidades consumidoras com medição na tensão secundária. Então aqui você vai escolher, por exemplo, nosso transformador de 300 kVA e você vai ver que a proteção dele, disjuntor de 800 amperes. Né? Se você tiver uma subestação de 112,5 kVA, você vai escolher aí o disjuntor de 300 amperes. Está aqui, está tabelado aqui, ó. Ok? Então, pessoal, bem simples, tá? A outra norma que eu falei que ia mostrar é da Neoenergia. Vamos procurar aqui a da Neoenergia, que é a mesma aqui da Coelba, né? Vamos procurar então aqui onde está a informação do disjuntor. Olha só que interessante, aqui no item 4.21.25, fala que qualquer potência de transformação é obrigatório o uso de disjuntor de baixa tensão como proteção geral dos circuitos secundários. Então, pessoal, no caso aqui da Neoenergia, se você olhar aqui a tabela 4, por exemplo, transformador trifásico 15 kV, isolação a óleo, você vai ver os dados padronizados por ela aqui da tensão secundária, né? Então o disjuntor está na proteção sobre corrente da tensão secundária. Então você se utilizaria dessa informação aqui para especificar seu condutor e seu disjuntor, por exemplo, tá? Por exemplo, que um transformador de 300 kVA teria uma corrente nominal secundária de 455,8 amperes. E aí, com base nisso, você escolheria aí, provavelmente, um disjuntor de 500 amperes, dependendo também do seu condutor que você está adotando e utilizando, tá? Então, pessoal, com isso a gente conclui aqui o assunto sobre corrente de baixa tensão, o uso correto, a especificação correta aí de disjuntores, tá? Então, também com isso concluímos o assunto por completo de proteção em subestação aérea. Eu espero que esse conteúdo inteiro aqui tenha lhe ajudado muito, né? Veja essa aula outras vezes, veja e reveja, fique à vontade, vai estar gravado aqui no canal. Isso aqui serve de consulta para quando você precisar, tá? Então, proteção em subestação aérea. Lembre-se sempre de usar os para-raios, usar também os DPS, usar a chave fusível com elo fusível e, por último, usar os disjuntores. Isso tudo aí são os equipamentos que a gente usa em subestações aéreas. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui, por ter vindo, deixado a sua mensagem aí no chat. Antes de concluir, eu vou responder para vocês algumas perguntas que a minha audiência fez aqui no Instagram, tá? Sempre abro aqui uma caixinha de perguntas, vocês sempre mandam várias perguntas. Vamos ver se a gente já respondeu todas, né? Olha só. João Luna perguntou como eu dimensiono os fusíveis e seu padrão do para-raio. Já respondi aqui, né? Tudo padronizado pela concessionária. Pedro Costa perguntou se terá algum curso voltado para subestação, mais para a área industrial. Pedro, o curso Projeto Elétrico é 100% focado para subestação, né? É um dos assuntos que a gente ensina e também na área industrial atende também, tá?
Quando posso utilizar como é feita a ligação? Brendo Luiz, como é feita a ligação do medidor com TCs ou conjunto de medição? O medidor, se a concessionária tem o padrão de medir na média, vai ser usado o conjunto de medição. Se a medição é na baixa, vai ser usado medição direta ou indireta. Se for indireta, utiliza os TCs. Quem vai decidir é a concessionária, tá? Botelho Cunha perguntou onde conseguir as especificações técnicas da chave fusível. Botelho, já mostrei para você aí também. Está aqui na aula, foi respondido. Níveis de isolação, Elson Souza perguntou sobre os níveis de isolação, também já mostrei aí, Elson. Mostrei os níveis de isolamento aí da chave fusível do para-raios, tá? Então, algumas perguntas aqui já foram respondidas. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha essa aula com seus colegas. E a gente se vê então na próxima semana, quinta-feira, às 8 horas. Temos um encontro marcado aqui, quinta às 8 horas, com mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática. Forte abraço para vocês.